A pandemia trouxe grandes dificuldades, mas também oportunidades de evolução, ensinamentos pessoais e coletivos. Embora o sofrimento não possa ser ignorado, é preciso entender o que de bom podemos tirar desta crise. Sociólogo e professor João Alberto da Silva orienta sobre os desafios e também os aprendizados proporcionados pela pandemia e destaca como seguir com esperança em 2021. Quais os principais custos sociais da pandemia? O que eu mais chamo a atenção aqui é o fator desigualdade social. A desigualdade social que já é um problema conhecido de nós há muito tempo e que a pandemia contribuiu para acirrar ainda mais. Tanto no quesito financeiro, material, como por exemplo o desemprego que a pandemia gerou, quanto até mesmo no problema de saúde pública. Afinal de contas, quando pensamos em pandemia do coronavírus, as recomendações de isolamento social apresentadas pelas autoridades de saúde afeta diretamente este fator da sociedade. Uma coisa é você pensar em isolamento social dentre os segmentos sociais mais elevados, com maior conforto material e financeiro. Outra coisa é você pensar nesse mesmo isolamento social nos segmentos mais baixos, nos segmentos menos favorecidos, com menor espaço, menor metro quadrado por pessoas e por aí afora. Então, dentre todos os custos sociais, é difícil listar todos, mas com certeza a desigualdade social é de todos o mais gritante. Qual o aprendizado mais marcante da pandemia? A pandemia nos desafiou, isso é fato. De repente nos vimos em uma situação inédita de sobrevivência. De repente nos fomos desafiados a adotar posturas de vida, hábitos de comportamento que não tínhamos antes. Uma vez eu vi uma postagem que eu achei engraçado na hora, mas que ao mesmo tempo me chamou a atenção porque ela tem um fundo de verdade, que é o seguinte: e pensar que há tanto tempo atrás nós comíamos um bolo que alguém soprava em cima. Interessante, porque é óbvio. Aquilo que a postagem evidencia, o fato de a gente comer algo que alguém soprava em cima, os riscos que isso apresenta hoje, não são de agora. Eles já vêm de muito tempo. Aliás, sempre foi assim. Só que eram cuidados que não tínhamos antes por uma questão talvez dos próprios hábitos de vida que nós adotamos com a modernidade. E a pandemia, nesse sentido, nos fez parar, nos fez refletir, mostrou inclusive o quão insustentáveis são algumas formas de sobrevivência e nos desafiou à inovação, nos desafiou à renovação. No campo do emprego, claro que muitas profissões foram amplamente prejudicadas, mas uma parte, pelo menos, desses profissionais se reinventaram. Eles conseguiram, pelo menos, se reinventar. E é muito provável que após a pandemia passar, depois que a pandemia for embora, não voltemos mais a viver como vivíamos antes. Muita coisa voltará, com certeza. Porém, o mundo não será mais como vivia antes. Porque muita coisa mudou. Inclusive, algo que me chama muita atenção. Eu acredito que a pandemia também contribuiu para nos deixar mais humanos, mais solidários, mais próximos uns dos outros. Apesar de todo o distanciamento, nunca conversamos tanto por trás de uma telinha como eu estou conversando com vocês agora, mas o ser humano nós também ficamos um pouco mais próximos, mais empáticos uns com os outros. Como seguir com esperança neste ano que não temos ideia do que será? Esperança é uma condição de espera por aquilo que não aconteceu, porém essa espera é uma espera ativa. Ainda não aconteceu, eu tenho fé que teremos um ano melhor, eu tenho fé que nós temos todas as condições de ter um ano melhor pela frente, mas não basta esperar por esperar, é preciso fazer por acontecer. Esperar de braços cruzados, como se tudo caísse pronto do céu, isso realmente pode não agregar muito. Até porque, se eu fico parado, sem nada fazer, de braços cruzados, qual é a garantia de que aquilo que eu espero realmente aconteça? Nós temos que ter esperança, sim, para dias melhores. Apesar das previsões preocupantes para o ano 2021, nós precisamos sim acreditar que o melhor é possível.
Afinal de contas, como diz uma frase que eu sempre utilizo com os meus alunos, no impossível tudo é possível. Então sim, dias melhores são possíveis, mas para isso nós também temos que agir dentro daquilo que está ao nosso alcance. A começar por adotar posturas que sejam válidas por esse mundo melhor. Por mais que essas posturas, num primeiro momento, não sejam muito agradáveis, como adotar o isolamento social, sabendo que elas são realmente necessárias e passageiras, nós temos que também fazer a nossa parte. Afinal de contas, o mundo também depende de nós. E como ter esperança? Esperança é uma virtude cardeal que caminha lado a lado com a fé. Não existe esperança para aquele que não tem fé. A fé é a afirmação, é a convicção, é o ato de crer. A esperança é a espera por aquilo que se crê, é a espera por aquilo que se afirma. Como ter esperança? Alimentando a própria fé. Uma mensagem de esperança para 2021. Apesar do sofrimento gerado pela pandemia, nem tudo é destruição. Há também muita construção. Olhando para a história, o que nós podemos perceber? Mais cedo ou mais tarde isso vai passar. O que vivemos hoje é um momento de travessia. É um momento agora de enfrentamento de uma situação que em algum momento ela vai passar. Em algum momento ela será apenas páginas de um livro de história. O momento agora não é de entrar em desespero. O momento agora não é de se apegar em vãs âncoras, em vãs discursos. O momento agora é de encarar a realidade, enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado, adotar as medidas que são necessárias, que são cabíveis, ter paciência, tolerância e, como eu disse agora há pouco, fé e esperança. A esperança por aquele momento em que nós chegaremos finalmente ao momento tão oportuno, tão desejado, a superação da pandemia. Isso vai acontecer, só que nós precisamos ter um pouco mais de paciência agora.